Bom, vamos lá, a partir de agora aqui eu pretendo trabalhar com vocês o tema serviços públicos. E falando em ser pontual dentro da análise das provas da Ordem dos Advogados do Brasil, esse é um tema que cai bem a calhar, viu? A Ordem dos Advogados do Brasil já cobrou de várias formas esse tema aqui, mas cobra tudo que dá para cobrar? Não, cobra sempre a mesma coisa. Então vamos bater nessas regras que são sempre cobradas. Para se falar em serviço público, a primeira regra que deve ser observada, respeitando a hierarquia das normas, é o artigo 175 da Constituição Federal. O artigo 175 da Constituição Federal, ele em primeiro lugar vem falando que compete ao poder público. Então olha só, compete ao poder público a prestação direta do serviço público. Então, poder público é quem presta serviço público de forma direta. Aqui já tem segredo. Você lembra quem é o poder público? Vamos definir agora então. O poder público é representado pela administração pública. Tanto faz a administração direta como a administração indireta. Então aqui aparece a administração direta e também a indireta. Olha só. Administração direta, União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Administração indireta, lembra da fase. A fase ajuda bastante nessa hora. Fundações públicas, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas. Quando qualquer uma dessas 8 entidades presta o serviço público, segundo a Constituição Federal, a prestação é direta. Muito cuidado com questões que possa te induzir com a seguinte afirmação: quando a administração pública indireta presta serviço público, a prestação é indireta. Errado, prestação direta. E depois esse artigo 175 vem falando que o particular, mediante concessão ou permissão, então o particular mediante concessão ou permissão, ele vai fazer a prestação indireta do serviço público. Particular, prestação indireta. Legal. Aqui a gente já definiu então prestação direta e prestação indireta do serviço público. Bem simples isso. E além disso, esse artigo 175 da Constituição Federal, no seu parágrafo único, ele vem falando que uma lei deve dispor sobre os regimes de concessão e permissão de serviço público, vai falar sobre os direitos do usuário, a política tarifária e também a obrigação que esse particular tem de prestar um serviço público adequado. Então olha só. O meu grande objetivo aqui nessa noite com vocês hoje é, em primeiro lugar, classificar o que é um serviço público, para depois a gente ver como esse serviço público é prestado, além de analisar a prestação direta e a prestação indireta que já foi feita aqui, e depois vermos as características dos contratos de concessões e permissões de serviço público, bem como as hipóteses de extinção desses contratos. E vamos fazer isso a partir de agora. Beleza. Bom, eu preciso lembrar, nesse momento, que o artigo 175 da Constituição Federal, ele cuida da ordem econômica, ele está dentro do capítulo da ordem econômica e financeira. Pô, a gente está falando de serviço público e está falando da ordem econômica? É isso mesmo. Sabe por quê? Porque o serviço público, opa, ficou mal aqui, serviço público é sacanagem, ainda dá tempo de corrigir, vamos lá, serviço público, né? Serviço público ficaria no feminino, ficaria estranho isso aí. Bom, o serviço público, ele deve ser diferenciado. Olha só, porque nós temos os serviços públicos que se relacionam com o artigo 175. E quando o serviço público se relaciona com o artigo 175, esse serviço público está relacionado com a exploração da atividade econômica em sentido amplo. Então lembra disso. Exploração da atividade econômica. Bom, se tem exploração da atividade econômica, isso quer dizer que a prestação desse serviço público pode explorar o lucro. Então tem uma exploração de lucro. É possível a exploração do lucro. E mesmo o lucro sendo explorado, o serviço continua sendo um serviço público. Ele não perde a natureza de público porque a pessoa que está prestando o serviço pretende lucrar com ele. É público e ponto final. Além disso, esse tipo de serviço aqui, ele é de titularidade exclusiva do poder público. Titularidade exclusiva do Estado. Espera aí.
como que o serviço público é de titularidade exclusiva do Estado, mas segundo o artigo 175, ele pode ser prestado pelo particular mediante concessão ou permissão. É isso mesmo, ele é de titularidade exclusiva do Estado e assim ele vai ser sempre, mas é admitido que o particular preste esse tipo de serviço público através da descentralização por delegação. Então, é admitida a delegação do serviço público ao particular. E o particular que recebe o serviço público, ele vai prestar esse serviço público por sua conta e risco. Então, a prestação de serviço público para o particular é por sua conta e risco. Beleza. Deve ser bucha, né? Não, não é bucha não, pode ter certeza. O serviço público, daqui a pouco a gente vai entender que ele é bom, e já que ele é bom, o usuário vai atrás do serviço público, ele vai pagar pelo serviço, e quem prestar esse serviço vai conseguir sim tirar um lucro daqui. Beleza. E, analisando aqui, mais uma regrinha, é importante observar que a titularidade é sempre do Estado, mesmo quando existe delegação ao particular. O particular não assume a titularidade do serviço. Nesse caso, o que é transferido para o particular é somente a execução. Então, lembra disso, a delegação transfere somente a execução. Não transfere a titularidade. Se não transfere a titularidade, o que acaba acontecendo? Tem que ter uma fiscalização. O dono do serviço vai fiscalizar o particular que está prestando esse serviço. Faça uma analogia com o serviço doméstico. Não estou falando que o serviço doméstico é serviço público, hein? Pelo amor de Deus, é só uma analogia. Imagina a louça para lavar, a casa para varrer, e você contrata uma empregada para fazer esse trabalho para você, porque você não quer mais fazer. Se você não fizer uma fiscalização no trabalho da empregada, o serviço doméstico lá não vai para frente. Então você fiscaliza, você cobra para garantir que seja bem feito. Afinal de contas, a empregada está preocupada mesmo com a casa dela, ela só está indo lá trabalhar porque você está pagando ela. O objetivo dela é financeiro. Isso é muito importante. O particular é a mesma coisa, ele quer explorar o lucro, ele quer ganhar uma grana com a prestação desse serviço público aqui. Então o poder público transfere a execução, deixa ele explorar o lucro, mas o poder público continua titular e, sendo assim, o poder público realiza a fiscalização. Essa fiscalização é importante observar que ela decorre do poder disciplinar. Lembre-se que o poder disciplinar é o poder que a administração pública tem de punir as pessoas ligadas a ela com um vínculo jurídico específico. Através do poder disciplinar, a administração fiscaliza e pune servidores públicos, e ela também pode fiscalizar e punir particulares que prestam serviço público mediante concessão ou permissão de serviço público. Legal. Após essa análise, nós temos que diferenciar o serviço público do artigo 175 do serviço público do artigo 6º da Constituição Federal. O artigo 6º da Constituição Federal, ele trata dos direitos fundamentais sociais. E os serviços públicos que se relacionam com os direitos fundamentais sociais, na verdade não são sempre serviços públicos. Porque falou em direito fundamental social, eu falo em uma atividade que representa um dever do Estado. Se é dever do Estado, o Estado não pode cobrar para prestar esse tipo de atividade, não. O Estado não pode explorar o lucro. Não tem exploração de lucro por parte do Estado, então. Artigo 6º, dever. E vamos lembrar aqui quais são as disposições do artigo 6º. Lá nós temos os direitos relativos à saúde, à educação, à assistência social, à segurança. Não precisa pagar para ser protegido pela segurança pública, né? O policial está lá, ou não, mas a gente não paga por isso, pelo menos de forma direta, não tem cobrança de tarifa. Então aqui é dever do Estado. Agora olha só que interessante. Esse tipo de serviço é dever do Estado, o Estado não pode explorar o lucro, só que esse tipo de serviço é livremente aberto à exploração pelo particular. O Estado não é o titular do serviço público relacionado com o artigo 6º. Então o Estado não tem a titularidade. Já que o Estado não tem a titularidade, o particular pode explorar livremente. Quantas escolas particulares nós não conhecemos? O Alphacom mesmo, ele nasceu de uma escola particular. Então, olha só, são pessoas privadas investindo em uma atividade relacionada ao direito fundamental social e explorando o lucro.
A base é essa. Quando o particular presta um serviço relacionado com o direito fundamental social, ele pode explorar o lucro. Quem não pode explorar o lucro aqui é o Estado. Legal. Nesse caso aqui, já que não tem a titularidade, para o particular poder prestar esse serviço, ele depende de delegação? Não. Lembra que a exploração é livre. Exploração é livre. Além dessa exploração ser livre, olha só, quando o particular presta esse tipo de serviço, ele é controlado pelo poder de polícia do Estado e não pelo poder disciplinar. Então, falou em serviço público relacionado ao artigo 6º, você lembra de direitos fundamentais sociais. A última regra para ser analisada aqui é a seguinte: os serviços relacionados aos direitos fundamentais sociais somente são serviços públicos quando prestados pela administração pública, pelo Estado. Se esse tipo de serviço for prestado por um particular, aí não é mais serviço público. Então a escola privada representa um serviço privado e a escola pública representa a prestação de um serviço público. Agora olha só, não é problema nosso o serviço público relacionado ao artigo 6º. Esse tipo de serviço público aqui não tem concessão, não tem permissão, e é isso que interessa para nós, é ir atrás da concessão e da permissão. Então fica uma dica muito importante. O direito administrativo se preocupa de verdade com o serviço público relacionado com a atividade econômica, serviço público descrito no artigo 175 da Constituição Federal. A partir dessa análise, nós podemos pegar e fazer uma conceituação de serviço público. Mas para chegar nessa conceituação, eu preciso utilizar alguns critérios. Então vamos ver aqui quais são os critérios conceituais do serviço público. O primeiro critério é o critério material. E segundo o critério material, o serviço público representa uma atividade. Bom, serviço é atividade. Quando você pensa em serviço, você pensa em ficar parado? Não, você faz alguma coisa. Quem presta um serviço está fazendo algo. Então o serviço é uma atividade. Aqui nós temos uma atividade que ela é considerada útil, ela é uma utilidade, ou então ela representa uma comodidade para o usuário. E o usuário dessa atividade aqui, ele pode usufruir desta atividade de forma individual ou de forma coletiva, conforme o tipo de serviço que é prestado. Exemplo, vamos pensar no serviço público relacionado à telefonia. Serviço de telefonia a gente usufrui de forma individual, eu pego meu telefone e uso, beleza. Agora a iluminação pública é usufruída de forma coletiva. Então, tem tanto a prestação individual como a prestação coletiva. Beleza, o critério material você tem que lembrar de uma atividade. Depois do critério material, vamos ver o critério subjetivo, também chamado de orgânico. E pelo critério subjetivo orgânico, nós vemos que o serviço público é de titularidade exclusiva do Estado. Essa regrinha nós já falamos, mas lembra lá, serviço público, então, titularidade exclusiva do Estado. E o último critério para conceituar o serviço público é o critério formal. E pelo critério formal, o serviço público é prestado sobre um regime jurídico de direito público. Lembra que o artigo 175 falou que uma lei vai regular o regime da prestação das concessões e permissões. Então aqui a gente tem um regime jurídico de direito público. E essa lei que regula a concessão e a permissão de serviço público, ela é muito importante para nós. Bom, por que existe critério material, subjetivo, formal? Pelo simples fato do ordenamento jurídico brasileiro não conceituar serviço público. Vem o artigo 175 e fala lá que o poder público presta de forma direta, o particular presta de forma indireta, mas não fala o que é. Vem a lei que regula a concessão e permissão e traz as regras da concessão e permissão, mas também não fala o que é um serviço público.
Agora a gente constrói aqui uma ideia de serviço público. O serviço público é uma atividade que representa uma utilidade ou uma comodidade ao usuário. O usuário pode usufruir desse serviço de forma individual ou coletiva. Essa atividade é de titularidade exclusiva do Estado. Mesmo que um particular exerça essa atividade, a titularidade é do Estado. E a prestação do serviço público é sempre submetida a um regime jurídico de direito público, seja o particular prestando, seja o próprio Estado prestando serviço público. Então, matamos aqui um conceito de serviço público, já que o ordenamento jurídico não traz o conceito. Só que o que acontece? Apesar de não existir conceito no ordenamento jurídico de serviço público, existem várias classificações relativas ao serviço público. E quando o tema é classificação, a gente entrou num núcleo comum aí para a Ordem dos Advogados do Brasil. Ela gosta dessas classificações aqui. Então vamos analisar as classificações dos serviços públicos. E a primeira classificação se refere aos serviços públicos universais. Serviços públicos universais, também chamado de serviços públicos gerais. E do outro lado nós vamos colocar aqui os serviços públicos singulares, também chamados de serviços públicos individuais. Beleza. O que interessa aqui? Primeiro vamos lá, vamos lembrar um pouquinho do STF, Supremo Tribunal Federal. O STF fala que o serviço público universal, o serviço público geral, é um serviço público indivisível. Opinião do STF é importante, serviço público indivisível. Por que ele é indivisível? Porque nesse caso aqui, não existe como determinar os usuários e nem como determinar que quantidade de serviço cada usuário recebeu. Não tem destinatários determinados e nem determináveis. Como exemplo de um serviço público universal, pode-se imaginar o serviço de iluminação pública. Não dá para contar quantas pessoas usufruem desse serviço. E do outro lado, o serviço público singular indivisível. Esse serviço aqui, segundo o STF, ele é singulares individuais, desculpa. Segundo o STF, ele é um serviço público divisível. E por que ele é divisível? Porque tem usuários determinados e determináveis. Então, só para fechar, aqui os usuários são indeterminados. Muito importante isso, já caiu no exame da ordem. E do outro lado, singulares, usuários indeterminados. Usuários determinados. Beleza. Primeira classificaçãozinha. Próxima classificação a ser vista dos serviços públicos é os serviços públicos delegáveis e serviços públicos indelegáveis. Então, delegáveis e indelegáveis. Vamos comparando as características aí, que fica muito mais fácil. Te dou a dica. Compara a característica, compara uma coisa com outra, que vai ser muito mais fácil de fixar a regra. Quanto aos serviços públicos delegáveis, esse tipo de serviço aqui, ele pode ser prestado de forma centralizada. Então, nós temos a prestação centralizada, e a prestação centralizada é a prestação feita pelo ente político titular da competência de prestar esse serviço público. Ou então, a prestação pode ser descentralizada. E quando a prestação é descentralizada, aí ela pode ser descentralizada por outorga legal, e nesse caso quem presta o serviço público é a administração indireta. Ou então ela pode ser descentralizada por delegação, e nesse caso quem vai prestar o serviço público é um particular. Lembra que o nosso grande objetivo aqui é falar no futuro de delegação de serviço público, mas é importante lembrar a regrinha da outorga legal, transfere uma atividade para a administração indireta. E já os serviços públicos indelegáveis, eles podem ser prestados de forma centralizada, ou então eles vão ser prestados por pessoa jurídica de direito público da administração indireta. Pessoa jurídica de direito público da administração indireta, ou seja, as autarquias, né? Não tem prestação de serviço público indelegável por pessoa jurídica de direito privado da administração indireta. Muito menos tem prestação de serviço público
indelegável por particular. Exemplo de serviço público indelegável, a gente pode pegar a atividade policial mesmo. Já viu polícia particular? Não, existe segurança privada, mas não é polícia, né? PM, Polícia Federal, Polícia Civil, isso aí é administrado. Essas atividades, elas são administradas pelo Estado de forma direta. Importante isso. Bom, após essa classificação em serviços públicos singulares e universais, delegáveis e indelegáveis, vamos falar de uma outra classificação de serviço público que é muito adequada para este momento. Afinal de contas, essa é a classificação de serviço público adequado. Serviço público adequado. E o serviço público adequado, ele vem discriminado, as suas características, no artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 8987. Então já é a primeira regrinha da Lei 8987 que nós veremos. Essa lei que daqui a pouco a gente vai falar bem mais a respeito dela. Olha só então. Não existe conceito de serviço público no ordenamento jurídico. A gente tem que usar os critérios. Material, subjetivo, orgânico e formal. Mas existe conceito de serviço público adequado no ordenamento jurídico. Ele está lá no artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 8987. E segundo esse conceito, o serviço público adequado é aquele serviço prestado com regularidade. Agora aqui a decoreba, em regularidade, falou em regularidade, falou que a prestação de serviço público tem que ser adequada ao atendimento das necessidades dos usuários. Regularidade e prestação adequada. A prestação não deve ser oscilante. Não adianta em um determinado momento estar muito bom, em outro momento está muito ruim. Mantém aquele padrão de qualidade adequado e aquele padrão satisfaz as necessidades dos seus usuários. Além da regularidade, também o princípio da continuidade. Muito importante esse princípio aqui. O princípio da continuidade, ele traz uma regra que impede a interrupção da prestação de serviço público. A prestação de serviço público não pode ser interrompida, mas esta regra não é absoluta, então lembra da exceção. É exceção da hipótese da interrupção da continuidade diante de aviso prévio do prestador de serviço. O prestador de serviço, se avisar previamente, ele pode interromper a prestação de serviço. E quando que vai ter aviso prévio? Diante do inadimplemento do usuário, inadimplência do usuário, ou então devido à manutenção da rede envolvida na prestação de serviço público. Vai fazer manutenção e inadimplência e avisa previamente e pode interromper a prestação de serviço. Ou então pode ser interrompida a prestação de serviço em situações de urgência. Exemplo, depois de uma forte chuva, cai um trovão aí em um poste e aquele trovão derruba o poste e pronto, vai ser interrompido o fornecimento de energia elétrica naquela localidade, até ser feita a manutenção. Mas nesse caso não tinha como avisar previamente, pois não dava para prever que ia cair um raio bem naquele poste, né? Impossível isso. Então lembra lá, princípio da continuidade fala que a prestação não pode ser interrompida, salvo mediante aviso prévio ou situações de urgência. Próxima característica do serviço público adequado é a da eficiência. Ou seja, a prestação do serviço público, ela está preocupada com a relação custo-benefício. O serviço público deve buscar os melhores resultados possíveis com o mínimo de gasto, com o mínimo de custo. Então lembra aqui de relação custo-benefício. Também é princípio do serviço público a segurança. E a segurança diz que o prestador de serviço público não pode expor o usuário do serviço público a risco. O usuário ele deve receber o serviço público com segurança, sem correr risco de vida. Sabe aquele negócio que a gente vê na televisão, carioca, paulista? Se você é carioca, paulista, não me leva a mal, não estou falando que isso é um hábito de vocês, mas devido ao fato das suas cidades serem maiores, né, é mais comum de acontecer aquele surf em cima do coletivo, em cima do trem. Aquilo ali coloca a segurança do usuário do serviço a risco, aquilo é proibido, não pode não, mas acontece, né? É proibido. Além da segurança,
Também é princípio do serviço público a atualidade. Ou seja, o prestador do serviço público, ele tem que acompanhar as novas técnicas e as novas tecnologias envolvidas na prestação dessa atividade. Além disso, o prestador de serviço público, ele tem que dar capacitação profissional para o seu pessoal. Pessoal mais bem capacitado é pessoal que consegue se envolver melhor com as novas técnicas e novas tecnologias. E se a atualidade for observada, com certeza o serviço público vai ter uma melhor eficiência e, além disso, ele também será mais seguro. Próxima característica de um serviço público adequado se manifesta através do princípio da generalidade. E o princípio da generalidade diz que o serviço público não distingue o usuário. O usuário pagou a tarifa relacionada com o recebimento daquele serviço público, ele vai ter o mesmo atendimento que qualquer outra pessoa que também pagou aquela tarifa. Se o equibatista, o que é difícil, né, entrar no coletivo, ele vai pagar o mesmo valor que todo mundo paga e vai ser tratado do mesmo jeito. Vai ter que ficar de pé, se estiver lotado, alguém vai encoxar o equibatista ali. Mas é claro, né, ele não vai entrar no coletivo, mas se entrar vai ser igual. Generalidade. Próxima característica é a característica da cortesia na prestação. E a cortesia na prestação diz que o usuário do serviço público tem o direito de ser bem tratado pelo prestador de serviço público e pelos empregados desse prestador de serviço público. Claro que tem. Lembra que o serviço público, objeto de concessão e permissão, é o serviço público que pode ser explorado o lucro, é serviço público relacionado ao artigo 175 da Constituição Federal. E se pode ser explorado o lucro, o usuário está pagando pelo serviço. Se ele está pagando pelo serviço, é claro que ele tem que ser bem tratado. E olha só, fica uma dica aí, hein? A relação do usuário com o prestador de serviço público, ela também é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor. Afinal de contas, a gente está aqui diante de uma relação de consumo. A relação entre o usuário e o prestador é uma relação de consumo. E a última característica é a característica da modicidade das tarifas. Modicidade das tarifas, que diz que a tarifa relacionada ao serviço público ela deve ser a mais barata possível. É claro, ainda assim a tarifa ela tem a finalidade de remunerar o prestador de serviço público. Então a finalidade da tarifa é remunerar o prestador, é arcar com as despesas desse prestador também e ser a mais barata possível para que dessa forma um maior número de pessoas possa usufruir desse serviço público. A gente pode utilizar como exemplo até o desenvolvimento que houve na última década aí do serviço de telefonia no nosso país. Há algum tempo atrás, o serviço de telefonia era caro, poucas pessoas tinham acesso a telefone. Com o advento da tecnologia, veio aí o celular e hoje tablet, smartphone. A tarifa ficou mais barata e ficou acessível ter um telefone, né? Pelo menos no celular, a grande maioria das pessoas tem. Recentemente eu li até que já existe quase um celular para cada habitante do planeta. Olha só, em celular pra caramba aí. Então, se falar em serviço público adequado, é falar na observância dessas 8 características. Serviço público adequado é aquele prestado com regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação e modicidade das tarifas. Legal. Agora, nós vamos falar um pouquinho a respeito de algumas formas de prestação de serviço público. Vamos lá. Formas de prestação. Quanto às formas de prestação de serviço público, em primeiro lugar, vamos analisar a prestação centralizada. E a prestação de serviço público ela é considerada centralizada quando quem presta o serviço público é o ente político titular do serviço. Então aqui falou em ente político titular do serviço. Ou seja, União, Estado, Município, DF, mais ninguém. São as entidades da administração direta, União, Estado, Município, DF. Ou então, a prestação de serviço público pode ser descentralizada. E quando ela é descentralizada, olha só o que acontece. O ente político titular do serviço, ele não presta o serviço, ele transfere a prestação desse serviço para outra pessoa. Então, na descentralização, não é o ente político, hein? É outra pessoa que vai prestar o serviço. E quem é essa outra pessoa?
Depende. Depende de como se deu essa descentralização aqui. A descentralização, ela pode se dar por outorga legal. E quando a descentralização é feita por outorga legal, quem presta o serviço público é um ente da administração indireta. Falou em outorga legal, lembra lá, administração indireta. Ou seja, aqui aparece a figura da fase. Fundações públicas, autarquias, sociedades de economia mista e também empresas públicas. Uma característica muito importante da outorga legal é que ela transfere a titularidade e a execução do serviço público. Então, transferiu a titularidade mais a execução do serviço. Então, olha só o que está acontecendo aqui. Se o serviço público é prestado por uma entidade da administração indireta, esse serviço público representa uma descentralização por outorga legal. E nesse caso, o ente político que descentralizou não é mais o titular do serviço, porque ele transferiu essa titularidade para o ente administrativo, para o ente da administração indireta. A descentralização, ela também pode acontecer por delegação. E quando a descentralização acontece por delegação, o serviço público é transferido para um particular. Esse particular vai prestar o serviço por sua conta e risco. É quando aparecem as concessões, permissões de serviço público, até mesmo as autorizações, que nós não vamos falar nesse nosso encontro de hoje. E nesse caso aqui, na delegação, é feita somente a transferência da execução. Já falamos disso, mas mesmo assim vamos bater novamente nessa tecla para que fique bem fixa essas regras na sua cabeça. Então, outorga legal transfere titularidade e execução. Delegação transfere somente a execução. Bom, pode cair na sua prova, toma cuidado com isso. Descentralização, centralização, pode cair não só dentro do estudo dos serviços públicos, mas pode cair dentro do estudo da administração pública mesmo, como técnicas utilizadas pela administração pública para desenvolver as suas atividades. E olha só, se envolve técnicas administrativas, vamos falar de uma outra forma de se prestar o serviço público bem interessante, que é a desconcentração. A desconcentração acontece quando o ente da administração pública titular do serviço cria órgãos dentro da sua estrutura e transfere esses órgãos competências para prestar o serviço público. Então vamos fazer uma análise aqui. Desconcentração. Para desconcentrar, tem que ser titular do serviço. Quem pode ser titular de um serviço público? É bom se fazer essa pergunta nesse momento. A titularidade do serviço público, ela pode recair na administração direta. O ente político recebe o serviço público diretamente da Constituição Federal, ou então a titularidade do serviço pode estar com a administração indireta. Lembra da descentralização por outorga legal, olha aqui, transfere a titularidade e execução. O particular não é titular do serviço público, então o particular não desconcentra o serviço público. E desconcentrar não é transferir de uma pessoa para outra, é criar um órgão dentro do corpo da pessoa e transferir para aquele órgão a prestação de serviço público. Desconcentração está relacionado com a criação de órgãos. Agora, com base nisso, se a desconcentração pode acontecer na administração direta ou na administração indireta, olha o que a doutrina faz. Quando a desconcentração está na administração direta, se fala em desconcentração centralizada. E quando a desconcentração acontece na administração indireta, temos uma desconcentração descentralizada. Interessante, né? Centralização, olha só, ente político titular, administração direta, descentralização, outorga legal, delegação. Delegação eu excluo porque não transferiu a titularidade. Eu fico só com a outorga legal. Beleza. E por último, só para repetir para vocês, aí vamos lembrar que a prestação direta do serviço público é feita pelo poder público. E por poder público nós temos as entidades da administração direta e da administração indireta. E a prestação indireta do serviço público é feita pelo particular.
A OAB também já cobrou essa característica aí da prestação de serviço público. Então tome cuidado, a regrinha está lá no artigo 175 da Constituição Federal. Beleza. Após todas essas análises feitas, nós podemos entrar agora nas concessões e permissões de serviço público. E para nortear esse estudo, nós voltamos para o artigo 175 da Constituição Federal. No parágrafo único desse artigo, vem a regrinha que diz que uma lei deve dispor sobre o regime de concessão e permissão de serviço público. Essa lei que vai dispor do regime de concessão e permissão de serviço público é a Lei 8987. Então, finalidade da Lei 8987 é regular a concessão e a permissão do serviço público. Beleza. Lei 8987 regula a concessão e permissão do serviço público. Além disso, o próprio parágrafo único do artigo 175 da Constituição Federal fala também que essa lei vai dispor sobre os direitos dos usuários, sobre a política tarifária e também sobre a obrigação de se prestar um serviço público adequado. Serviço público adequado a gente já viu o que é. Agora eu quero saber de verdade o que é essa tal concessão, o que é a permissão de serviço público. E para mim entender a concessão e a permissão de serviço público, primeiro nós vamos fazer algumas conceituações. E a primeira conceituação a ser feita se refere à definição de poder concedente. Quem é o poder concedente? O poder concedente é o ente político titular do serviço público. Então, poder concedente, lembra lá, ente político titular. Quem que pode ser, então, ente político? União, Estado, Município, DF, mais ninguém. Ente político titular do serviço. Ele recebeu essa titularidade da própria Constituição Federal. Beleza. Após definir o poder concedente, bem simples, vamos definir o que é uma concessão de serviço público. E olha só, muito simples, o segredo aqui é muito simples. A concessão de serviço público, em primeiro lugar, representa uma delegação. Até aqui a gente já sabe, delegação de serviço a um particular. E esse particular vai prestar o serviço por sua conta e risco, certo? Certo. A concessão de serviço público, ela depende sempre da licitação, concorrência. Tem que ter licitação na concessão e não tem outra modalidade. Então lembra lá, a licitação é concorrência, mas nenhuma outra modalidade. E por último, a concessão de serviço público pode ser formalizada com uma pessoa jurídica ou com um consórcio de empresas. Pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Essa é a essência do conceito de concessão de serviço público. A concessão representa a transferência de serviço feita pelo poder concedente através de delegação a um particular mediante licitação na modalidade de concorrência, e esse particular deve ser uma pessoa jurídica ou um consórcio de empresas. Agora, vamos comparar a concessão de serviço público com a permissão de serviço público. E, através dessa comparação, vai ser bem fácil entender aquilo que a banca pode cobrar. Em primeiro lugar, a permissão de serviço público também é uma delegação, mas ela é considerada uma delegação a título precário. Presta atenção nisso. Delegação a título precário. Se a delegação a título precário quer dizer que pode ser revogada um contrato de permissão de serviço público. Olha só, o contrato de concessão é delegação, não é delegação a título precário, então não pode ser revogado. Já no de permissão, delegação a título precário, pode ser revogado. Quem recebe o serviço público é um particular também. Esse particular, olha a diferença comparando com a concessão, ele pode ser uma pessoa jurídica ou uma pessoa física. Então, na concessão não aparece pessoa física e na permissão não aparece consórcio de empresas. A permissão depende de licitação? Sim.
Claro que depende. A permissão depende de licitação, mas não existe uma obrigatoriedade com relação a qual modalidade deve ser escolhida. O que define a modalidade de licitação, no caso de permissão de serviço público, é o valor do contrato relativo a essa permissão de serviço público. Dependendo do valor, é concorrência, dependendo do valor, é tomada de preço, dependendo do valor, pode ser até convite, o que é meio inviável aí devido à natureza desse tipo de serviço, mas pode ser. Então tome muito cuidado com isso. Olha, a grande essência aqui, pode parecer brincadeira, mas é conseguir diferenciar a concessão da permissão. Tá de sacanagem, tá na cara. O que vai cair na sua prova é isso, pô. Licitação, concorrência em um, no outro só licitação, em um pode ser revogado, outro caso não pode ser revogado. Então, olha só, a gente vai fazer uma comparação dessas características agora. E nessa comparação, nós vamos levar em consideração as características que são comuns e também as características que diferenciam a concessão da permissão. Então, vamos começar com as características comuns. Características comuns. Tanto na concessão quanto na permissão tem. Primeira característica, nos dois casos nós temos uma delegação, agora uma informaçãozinha nova. Essa delegação depende de lei autorizativa do ente político titular do serviço. Então, delegação que depende de lei autorizativa. Além disso, a concessão e a permissão de serviço público deve obrigatoriamente ser precedida de licitação. Tanto na concessão quanto na permissão, tem a transferência somente da execução. Não transfere a titularidade, transfere somente a execução. Tanto a concessão quanto a permissão sofre fiscalização, já que não é transferida a titularidade. E por último, lembra que essa fiscalização decorre do poder disciplinar. Olha, nessa aulinha aqui, apesar do grande objetivo nosso ser falar sobre, apesar do nosso grande objetivo ser falar sobre serviços públicos, concessões, permissões de serviços públicos, você já está vendo um pouquinho de poder disciplinar, está vendo um pouquinho de várias outras regras aí. Muito legal isso aí, muito importante. Agora vamos analisar as diferenças entre a concessão e a permissão. Vou colocar aqui do lado as diferenças. Concessão de um lado, permissão de outro e o sinal de diferente no meio. E vamos começar a observar essas diferenças através de alguns critérios. O primeiro critério é a licitação. Lembra lá, se eu estou falando de concessão, a licitação é concorrência. Se eu estou falando de permissão, a licitação não tem uma definição da modalidade licitatória aí. Então, a gente pode dizer que vai ser definida conforme o valor. Modalidade definida conforme o valor. Definida conforme o valor. Lembra que conforme o valor pode ser concorrência, pode ser tomada de preços, pode ser até convite. Agora vamos analisar o contrato. Bom, quanto à natureza contratual, aqui nós temos um contrato comum, um contrato de concessão. A gente pode dizer que aqui, contrato comum de concessão. Agora, do outro lado, na permissão, a lei fala em contrato de adesão. E aqui tem segredo, hein? O assunto aqui é importante. Contrato de adesão. Em primeiro lugar, é importante lembrar que a Lei 8666, ela é aplicada aos contratos de concessão e permissão de serviço público. Ela regula as licitações e também a celebração dos contratos naquilo que for compatível com o contrato de concessão e permissão. E segundo a doutrina, as características, os contratos provenientes da Lei 8666 são contratos de adesão. Os contratos administrativos são contratos de adesão, independente do contrato. Só que o que acontece? Está lá na Lei 8987 que a permissão é contrato de adesão e não fala nada quanto à concessão. Então, esse assunto costuma ser explorado em provas. Lembre-se disso. Lembra qual que é o caso que vem expresso lá o contrato de adesão. É na permissão. Agora, vamos falar sobre o particular que celebra
o contrato para prestar o serviço público para a administração, seja mediante concessão ou permissão. Bom, esse particular na concessão, ele obrigatoriamente deve ser uma pessoa jurídica ou um consórcio de empresas. E no caso da permissão de serviço público, esse particular, ele pode ser uma pessoa jurídica ou pessoa física. Importante lembrar, né? Não tem pessoa física no contrato de concessão e não tem consórcio de empresa no contrato de permissão de serviço público. Outra característica a ser analisada aqui se refere à precariedade do contrato. Contrato precário. E lembra lá que no caso de concessão não há precariedade. Se não há precariedade, vamos analisar também a característica da revogabilidade. E olha só, o contrato de concessão de serviço público não pode ser revogado. Ele não pode ser revogado porque não é um contrato precário. E na permissão é diferente. Na permissão o contrato é precário. Então há precariedade. E se há precariedade, há possibilidade de revogação unilateral. Há possibilidade de revogação unilateral por parte da administração pública. É importante isso, hein? Pelo amor de Deus. Não vai falar na sua prova que o particular vai revogar o contrato de concessão ou permissão. Quem revoga é a própria administração pública. Beleza, então olha só. Nós colocamos aqui as características comuns e as características que apontam as diferenças. Agora, só para dar forma aí, para melhorar um pouquinho aí, né? Você vai fazendo o seu caderno de uma forma um pouquinho mais organizada que isso. Você monta uma tabelinha. Na verdade, no seu material já tem essa tabela aí. Já tem essa tabela. Só que para ficar organizado. E quer saber de uma coisa? Sabe como que você faz a fixação da regra? Você faz a fixação da regra a partir do momento que você começa a exercer a atividade. Você tem que se colocar de forma ativa estudando. Então, pega uma folha em branco e monta essa tabela. Faz a comparação. E monta essa tabela de novo, e monta essa tabela de novo. E uma hora essa tabela vai sair no piloto automático para você. E aí, beleza, vai estar matando a pau esse assunto. Bom, vimos o que é concessão, vimos o que é permissão, vimos algumas características e agora vamos acabar com o contrato de concessão e permissão do serviço público. Vamos analisar as hipóteses de extinção do serviço público. E a extinção do serviço público também já foi cobrada pela Ordem dos Advogados do Brasil várias vezes. Extinção dos serviços públicos. Aqui nós iremos analisar algumas regrinhas, são 6 regras. A primeira hipótese se relaciona ao advento do termo de contrato. Essa aqui não tem nem o que explicar. Advento do termo de contrato está relacionado com o final do prazo do contrato de concessão de permissão de serviço público. Olha só, eu não falei nada para vocês quanto ao prazo de duração do contrato, mas tem que ter um prazo determinado o contrato. Contrato de concessão ou permissão tem dia para começar e tem dia para terminar. Terminou o prazo de duração do contrato, foi extinguido esse contrato de concessão ou de permissão, é claro. Além disso, também existe a hipótese do serviço público ser extinto mediante a encampação. Agora presta atenção, é importante, hein? A palavra é feia, deu dor de barriga. O que será que encampação significa? Vamos lá, vamos fracionar isso aqui. A encampação, ela é uma retomada do serviço público. Bom, quem que vai retomar o serviço público? O dono, né? E quem é o dono do serviço público? O poder concedente. Então, é a retomada do serviço público, é feita pelo poder concedente. E olha só, nesse caso, será que o particular cometeu alguma falta contratual para o poder público decidir retomar o serviço? Não, não tem falta contratual. O motivo da encampação são razões de interesse público. Então, não existe nenhum erro por parte do prestador de serviço. Aqui o que acontece é que apareceram razões de interesse público que faz a administração entender que é melhor ela retomar esse serviço aí. Beleza. Próxima característica importante da encampação
é que ela depende de lei autorizativa. Tem que ter uma lei que autoriza o ente político titular do serviço a retomar o serviço público, a realizar a encampação. E, por último, quando houver encampação, o particular tem direito a uma prévia indenização. Então, vai haver a prévia indenização do particular. Agora, olha só, quer acertar isso aqui sem decorar nada disso e mandar bem pra caramba? Você faz o seguinte: encampação de serviço público começa aqui com essa palavra em, e aqui nós temos razões de interesse público. Lembra do motivo? Encampação, motivo, interesse público, em, in. Faz aí a associação com esse prefixo aí que vai dar certo. Encampação, interesse público. Não tem culpa de ninguém nessa história. Uma outra forma de ser extinto o contrato de concessão ou de permissão se dá através da caducidade. E olha só, lá na Lei 8987, você vai encontrar várias hipóteses de caducidade. E aí você deve estar se perguntando nessa hora: o que eu faço, professor? Eu decoro tudo? Claro que não, você não vai decorar nada, nada. Você vai ter que lembrar que a caducidade, ela decorre de culpa do contratado. O contratado não está cumprindo com as suas obrigações conforme descrito na legislação, nos regulamentos e no próprio contrato administrativo. Existe uma má execução do contrato, uma ineficiência nessa prestação do contrato. Então lembra lá: culpa do contratado, caducidade. Culpa de ninguém, razões de interesse público, encampação. E a caducidade, ela é uma faculdade da administração. A administração não tem o dever de declarar a caducidade de um contrato de concessão ou permissão porque o particular cometeu uma falta administrativa no cumprimento das suas obrigações, não. Ela pode declarar caducidade, ela não é obrigada. Faculdade. Próxima forma de se extinguir um contrato de concessão ou de permissão é através da rescisão. E olha só, não confunda a rescisão do contrato de concessão e permissão com a rescisão dos demais contratos administrativos. Aqui, a rescisão decorre de culpa do poder concedente. Culpa do poder concedente. Agora a culpa não é mais do particular, é culpa da administração. A administração não está cumprindo com as regras do contrato. Quando a administração não cumpre com as regras do contrato, o particular então pode rescindir unilateralmente o contrato de concessão ou permissão? Negativo, não caia nessa. A rescisão aqui depende de ação judicial. E quem que promove essa ação judicial? É o contratado, né? A administração que não vai promover essa ação judicial, é claro. E olha só, somente poderá ser rescindido esse contrato aqui com o resultado dessa ação judicial. E também tem como forma de extinguir o serviço público a anulação. Bom, nessa altura do campeonato, aluno do exame da Ordem dos Advogados do Brasil, né, um candidato ao exame da Ordem, até falar aluno ficou expressão meio estranha, porque já é um bacharel em Direito. Não vamos perder a essência da anulação. A anulação é anulação em qualquer lugar. E a anulação decorre de ilegalidade. Falou em anulação, falou em ilegalidade. Ou então ilegitimidade, né? Ilegalidade ou ilegitimidade na celebração do contrato de concessão ou de permissão de serviço público. É ilegal, anula. Se não é ilegal e a administração tem culpa na execução das suas obrigações, rescisão, depende de ação judicial. Se não é ilegal e tem culpa do contratado, caducidade, é uma faculdade da administração. Se ninguém tem culpa de nada e não é ilegal e a razão da retomada do serviço é o interesse público, é a encampação. E lá depois o advento do termo de contrato. Só para finalizar, também é forma de extinção do serviço público a falência. Desculpa, a extinção do contrato de serviço público, a falência da empresa ou então a incapacidade do titular, no caso de empresa individual. Incapacidade do titular. E essas 6 formas representam as hipóteses de extinção dos serviços públicos.
muito cuidado. Eu peço para vocês aqui dar muita atenção para as classificações dos serviços públicos, serviço delegável, indelegável, singular, universal. Além disso, para as formas de prestação de serviço público, diferenças e características comuns das concessões e das permissões e as formas de extinção. E agora, né, vamos ver se tudo isso teve eficiência. Vamos resolver questões cobradas nos exames anteriores da Ordem dos Advogados do Brasil e relacionadas ao tema que foram estudados até este momento. Vamos, então, analisar a nossa primeira questão. Acompanha comigo aí. 1. Acerca dos serviços considerados como serviços públicos ut singuli. Assinale a afirmativa correta. Olha só, essa palavrinha feia, né? Bom, ela é bem parecida com a palavra singular, né? Serviço público singular. Vamos encontrar nas alternativas aquela que representa o serviço público singular. A alternativa A fala que o serviço público singular é aquele em que não é possível identificar os usuários e, da mesma forma, não é possível a identificação da parcela de serviço utilizada por cada beneficiário. Errado. Nesse caso, nós temos o serviço público universal, geral. A alternativa B fala que serviços singulares e essenciais prestados pela administração pública direta e indireta. Errado. Não tem relação nenhuma com o fato do serviço público singular. Melhor, não existe relação nenhuma da definição de serviço público singular com quem presta o serviço público. Pode até mesmo o particular prestar um serviço público singular, não tem nada a ver isso aí. A alternativa C fala que serviços em que é possível a identificação do usuário e da parcela de serviço utilizada por cada beneficiário. Correto, é isso mesmo, serviço público singular é aquele tipo de serviço público que tem destinatários determinados e também dá para determinar quanto cada usuário recebeu do serviço. Lembra do serviço público de telefonia? Lembra que a conta vem discriminando certinho o tanto de telefone que você usou e daí por diante. Então a alternativa C é a alternativa correta desta questão. E só para finalizar, vamos ver aqui a alternativa D. Serviços que somente são prestados pela administração pública direta do Estado. Negativo. Já falamos que o serviço público singular pode ser prestado mediante descentralização. Ele pode ser prestado pela administração direta, ele pode ser prestado pela administração indireta, ele pode ser prestado até mesmo por um particular mediante concessão ou permissão. E agora vamos resolver mais uma outra questão. Questão 2. Uma concessionária de serviço público, em virtude de sua completa inadequação na prestação do serviço, não consegue executar o contrato. Nesse caso, segundo a Lei 8987, poderá ser declarada a critério do poder concedente a extinção do contrato por A. Caducidade. Pera aí. Caducidade acontece quando mesmo? Quando a culpa é do contratado. Deixa eu voltar para o comando da questão. Aqui está falando que a concessionária ela não consegue se adequar à prestação do serviço. E aí o poder público vai declarar a extinção do contrato. É claro que a caducidade, a culpa é do particular que foi contratado. Culpa do particular, caducidade. Depois vem na alternativa B, encampação. Na encampação a culpa não é de ninguém, ela decorre de razões de interesse público. Depois, a anulação decorre de ilegalidade. E revogação do serviço público não tem, não existe revogação. Melhor, desculpa, já ia falando besteira, revogação não tem, não. Existe a possibilidade da revogação, sim, de um contrato de permissão de serviço público, que não existe a possibilidade de revogar o contrato de concessão de serviço público. E a cabeça da questão, o comando vem falando em uma concessionária, vem falando em um contrato de concessão. E também vem falando em falta praticada pelo particular, né, o que leva à caducidade. Olha só, essas duas questões caíram em exames anteriores da Ordem dos Advogados do Brasil. Se nós formos parar para analisar aqui, pediu o básico do básico. Pediu o básico, tanto quanto a extinção, como também quanto a classificação de serviço público. Então, esse assunto ele é um assunto muito fácil, é um assunto que a OAB tem cobrado com muita frequência. Dá uma olhada nas provas anteriores, melhor, nem faça isso. Adquira o material do Alfa na preparação para os concursos, para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Adquira o material do Alfa que você vai ter lá um compilado das questões de direito administrativo dos últimos anos.
avaliadas por nossa equipe. Melhor, as questões foram avaliadas por mim mesmo. E ali nós fazemos todas as comparações, todas as afirmações pertinentes aos temas cobrados pela Ordem dos Advogados do Brasil, referentes ao direito administrativo. É isso aí. Espero que você tenha gostado. Com certeza você vai conseguir, através dessa aula, resolver várias questões e não só para a Ordem dos Advogados do Brasil. Esse assunto aqui sobrou para resolver questões até de outros tipos de provas que possa vir cobrar desse tema. E eu desejo para você todo o futuro, todo sucesso, né, nesse futuro aí que te aguarda. Que passe logo nessa Ordem dos Advogados do Brasil e depois conte para nós, né, professor? É, isso daí, a gente quer ter um feedback positivo. Certeza, da né? coisa. O pessoal passa, vai embora e caga depois pra gente, E né? a gente Fala, fica, pô, valeu, não sei o que, passamos. Mostra lá, né? Depois pelo menos um joinha assim, né? É Fala, isso aí, pô. manda um joia lá, deu certo. Sempre Mas dá. aí eu saí da faculdade, eu não sabia a diferença de administração direta e indireta. Então eu saí meio assim, não saí aquele aluno preparado. E eu era um dos bons, hein? Não era um dos ruins, mas não. olha Isso que é o mais só que triste. interessante, é muito bom o professor falar disso, porque o professor fala que saiu da faculdade sem lembrar o que era uma administração pública direta e indireta. E ainda assim o professor passou em primeiro lugar no concurso do professor. Né? Dá para sempre ir atrás, né? Com certeza, com certeza. Para ter conhecimento, a gente tem que se dispor a passar o tempo com aquela informação. Certeza. Passar o tempo pensando nela, refletindo a respeito dela, e a gente vai assimilar aquilo. Tem que querer, né? Querendo, querer, não tem, com certeza. não tem erro, não. A informação tá lá, é só, isso só aí. pegar ela. A informação está com a gente, tem que vir com a gente. Tá lá, não, tá aqui, né? Tá aqui, a informação está aqui. Vem aqui, cola na gente que vai ter tudo o que precisa para passar nesse exame da ordem aí.